Núncio Apostólico dos Estados Unidos foi excomungado nesta sexta-feira. Não só isso, foi uma excomunhão lata sententia, mais conhecida como excomunhão automática. O que isso quer dizer? Vem comigo, é uma coisa importante de se entender o que é uma excomunhão, o que é uma excomunhão automática. Então, vem comigo. O arcebispo Carlos Maria Viganò, conforme noticia o Vatican News, incorreu no pecado de cisma contra o bispo de Roma, que é o Papa Francisco. Então, ele deixou de reconhecer a legitimidade do Papa e do Concílio Vaticano II. O que isso quer dizer? Para te entender bem essa situação, entenda que o ex-núncio fez declarações públicas de que não reconhecia o Papa e nem o Concílio Vaticano II como legítimos. Então, por que ele foi excomungado? É porque, no Código de Direito Canônico, existe uma parte que é como se fosse o direito penal da Igreja. Mais precisamente no cânon 1364 do Código de Direito Canônico, está lá escrito que os pecados contra a fé são punidos com excomunhão lata sententia, ou excomunhão automática. Ou seja, não precisa de processo nem nada. Tu comete esse pecado, está excomungado. Mas se é assim, tu pode pensar, nossa, será que eu estou excomungado e não sei? Desencana, não é tão simples assim. Para tu cometer um desses pecados e ser excomungado, primeiro tu tem que saber que esses pecados são punidos com excomunhão. Se tu nunca ouviu falar que tal coisa é punida com excomunhão, tu não está excomungado, não se preocupa. Outra coisa, tu precisa cometer esse pecado de livre e espontânea vontade, sabendo que aquilo é um pecado. Os pecados contra a fé, que são aqueles que têm essa penalidade da excomunhão automática, são 3. Heresia, apostasia e cisma. O que é uma heresia? Heresia é tu fazer o seguinte, tu pegar um ensinamento que não é da Igreja Católica, a Igreja de Cristo, e disser que aquele ensinamento é o ensinamento da Igreja Católica. Isso é uma heresia. Então, por exemplo, quando uma pessoa sai da Igreja Católica e vai para outra linhagem de cristianismo, crendo que essa outra é a Igreja de Cristo, em vez da Igreja Católica, ela está em heresia. Então, para a Igreja Católica, essa pessoa está automaticamente excomungada. Deu para entender? A apostasia é uma outra coisa. É muito próximo, mas é diferente. A apostasia é quando tu renega a fé, mas nos ensinamentos da Igreja Católica, e tu começa a seguir outros ensinamentos que são condenados pela Igreja. Isso inclui ser favorável a coisas que a Igreja condena, como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, o comunismo, o feminismo, etc. O ateísmo é uma apostasia. O feminismo também é uma apostasia. A teologia da libertação é outra apostasia, porque não é um ensinamento da Igreja Católica. Os anjos que caem do céu e se tornam demônios são anjos apóstatas, porque eles renegam a Cristo. Deu para entender bem? Se vocês quiserem saber mais coisas sobre as coisas da Igreja, eu recomendo fortemente que vocês vejam esse vídeo que está aparecendo em algum lugar dessa tela, onde eu falo sobre os 10 mandamentos e os pecados contra cada um deles. Seguindo, o cisma, que foi o pecado que o bispo Carlos Maria cometeu, é quando você rompe com a estrutura da igreja. Nesse caso, o referido bispo renegou o Papa, ele deslegitimou o Papa. Isso é um cisma. Ele acredita nos ensinamentos católicos, mas ele não quer se submeter ao Papa. O rei Henrique VIII da Inglaterra também era um cismático. Ele se negou a ficar na autoridade do Papa. Então, apesar dele ser conhecido por ser o pai da linhagem anglicana de cristianismo, ele cria, a doutrina dele era praticamente igual à doutrina católica. Ele só não queria ficar sob a autoridade do Papa. Então ele era um cismático e não um herege, no sentido técnico do termo. Lembram do Evangelho de São Lucas? Cristo disse para os apóstolos, se teu irmão pecar, corrija-o. Se ele continuar pecando, denuncia a igreja. Se ele não ouvir a igreja, trata-o como se fosse um pagão. O que Cristo está fazendo com essa fala? Ele está dando para a igreja o poder de excomungar. E quando isso acontece, quando uma pessoa é excomungada, o que acontece? Ela é desligada do paraíso e do corpo místico de Cristo. Destaco aqui também
que quando Cristo nomeou São Pedro como primeiro Papa, como líder da Igreja, ele disse para São Pedro assim: tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. A pessoa é desligada, mas o laço invisível de filiação que aquela pessoa ganhou com Deus no batismo, ele continua existindo. A pessoa, quando ela voltar para a Igreja Católica, ela não precisa se batizar de novo. Ela continua sendo filha de Deus. Ela só está desligada. Tem como reverter uma excomunhão? Sim, tem como reverter. A pessoa que foi excomungada, ela tem que basicamente se confessar com um bispo, para o bispo reintegrar ela no corpo de Cristo. Ou ainda com algum padre que tenha uma permissão especial para reverter a excomunhão. Se tu cometeu algum desses pecados e nunca ouviu falar que eles eram punidos com excomunhão automática, não se preocupa. Tu não está excomungado. Só cuidado. Em todo caso, se tu não sabia antes, agora tu está sabendo, depois de ter chegado até aqui nesse vídeo. Então, cuidado. Para ti ser um católico mais fiel e não se deixar influenciar por ideias que te aproximem sem que tu perceba de um pecado desses contra a fé, eu recomendo que tu veja esse vídeo aqui, que está em algum lugar da tela, sobre a vida de uma grande santa, que vai te ajudar a pedir ao Espírito Santo o auxílio divino para pensar as coisas certas e não deixar que o mal entre no teu coração. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque essa informação é muito importante, e até o próximo.